Oi, gente, a gente está começando mais um vídeo do nosso vlog Meia Diários e hoje é o nosso Respondendo número 2. Vamos para a primeira pergunta, então. O Matheus Líbio, ele escreve: como vocês faziam para memorizar as matérias do cursinho? Tinha algum método de memorização? Valeu pelos vídeos, estou gostando bastante. Um abraço. Obrigada, Matheus, pelo seu comentário. E a gente tinha algumas técnicas que a gente usava no cursinho. Por exemplo, para as matérias de exatas, eu costumava fazer vários lembretes e colar no meu cantinho de estudos. Então, aquelas matérias que eu mais tinha dúvida, os temas, assim, eu fazia um post-it, assim, colocava fórmula, colocava algum macete da conta, algumas questões meio que sempre caem, e ficava lá para sempre ficar olhando para aquilo. De alguma maneira, achava que ia me ajudar a assimilar. E também para essas matérias, além disso, é legal você sempre fazer muitas questões até você se sentir assim, seguro. Então eu fazia isso para física, química e matemática, basicamente. Eu tinha uma coisa que eu fazia para história, principalmente, porque era uma das matérias que mais tinha dificuldade, que era fazer uma linha do tempo. Apesar dos professores falarem que não precisa saber as datas exatas em história, é verdade, os vestibulares não cobram com essa profundidade, toda essa especificidade. Mas ajudava na minha cabeça a organizar a matéria, colocando numa linha do tempo, as datas principais e o nome dos eventos principais. Então essa é uma dica que eu dou também, principalmente para a história. E também tem aquelas dicas que são frases, rimas que ajudam a você decorar. Então, tabela periódica, alguns elementos químicos, sabe? Aquela ordem de oxidação, não lembro mais o termo certinho. Mas tem umas frases que sempre ajudam. Então, se você conseguir ver na internet vídeos com dicas, também acho que dá para ajudar. Então, vamos para a segunda pergunta. Matheus Machado: pessoal, tem uma sugestão de vídeo. Se vocês puderem falar um pouco da rotina de vocês, como fazem para lidar com todas as exigências acadêmicas e outras atividades, tipo atlética, ligas. Então, obrigado, Matheus, pela sua pergunta. E, na verdade, essa questão é a grande questão que todo estudante da faculdade enfrenta. Se você for ver, a aula é só um período normal, assim. Para quem está na escola, é meio que igual, assim. É uma aula de manhã, uma aula à tarde, tem a hora do almoço, tem a noite livre, geralmente. O problema é que todo mundo acaba se colocando em muitas atividades extracurriculares, porque a faculdade oferece muita coisa. Então todo mundo fica bem deslumbrado com isso e acaba experimentando muita coisa diferente. E quando vê, já acumulou um monte de atividade. Então essa é a grande questão que todo mundo enfrenta, o quanto que você consegue fazer a cada semestre. E depende muito da sua própria organização. Você tem o seu cronograma por semestre, você tem que ver que dias você vai ter aulas pesadas, quando vão ser suas janelas. E nisso você vai encaixando uma coisinha por vez, né? Então eu consigo fazer isso nas horas do almoço. Ou, eu não quero sacrificar minhas horas do almoço, prefiro fazer isso no período da tarde, no final das aulas. Daí você que escolhe, tem liga atividade em todos os horários que você possa imaginar. Então, é questão de você se organizar mesmo. Também você pode pensar a cada ano, né? Por exemplo, primeiro ano, a gente está um pouco perdido, então geralmente no primeiro semestre a gente não faz muita coisa, assim, coisas fora. O que o pessoal mais faz logo no começo é atlética. Aí depois já começa a conhecer mais as ligas, conhecer mais seus horários, aí você vai pensando, então agora eu vou fazer essa ou outra liga. Aí, por exemplo, segundo, terceiro ano, a gente consegue fazer até que bastante coisa, pega a diretoria. Aí o que a gente tem que pensar é que quando começa quarto ano, a gente vai começar com aulas mais pesadas, mais compromissos de aula prática. Daí a gente tem que se segurar, às vezes dá até um peso, assim, uma coisa tipo, nossa, eu queria muito continuar fazendo um tal liga, queria fazer uma iniciação científica, mas agora já está muito pesado. Então a gente tem que ter esse também discernimento, sabe? Tipo, a gente tá pensando isso agora, né? Que a gente tá no terceiro ano e vai pro quarto. E a gente faz várias ligas que a gente adora, mas a gente vai ter que parar de fazer algumas coisas
senão a gente acaba comprometendo a nossa graduação. Então, é um pouco difícil realmente, né? Vamos ler a pergunta da Júlica Ramon. Estou no meu primeiro ano de cursinho e me inspiro muito em vocês. Meu sonho sempre foi medicina USP, estou estudando bastante para realizá-lo. Gostaria de saber como foi a preparação de vocês nas semanas mais próximas da FUVEST. Obrigado. Obrigada, Júlia, pelo seu comentário. Como a gente falou um pouco naquele vídeo de dicas de estudos, na semana da prova, assim, ou perto, a dica é não se desgastar tanto estudando demais, mas estudar coisas bem pontuais, temas que você, por exemplo, tem mais dúvida. Eu fazia isso, então chegava nas semanas próximas da FUVEST, eu ia revisar ótica, eu ia revisar umas coisas de física que eu tinha dúvida e que eu sabia que ia cair, né? Por exemplo, coisas de química, equilíbrio químico, eu sabia que ia cair, pilha. Então eu ia nesses temas, tentava, tirar minhas dúvidas mesmo, fazer mais umas questões, umas coisas assim. Eu também fazia a mesma coisa que a Bianca. Durante o ano, já tinha percebi algumas matérias que eu ia esquecer, então eu já deixava meio que anotado mentalmente para quando chegasse a época das provas, eu ir lá estudar de novo essas matérias que eu sabia que ia esquecer. E acho que outra coisa que é importante a gente falar é você descansar também um pouco. Apesar de você ficar muito mais ansiosa das provas estarem chegando, é mais importante do que nunca você estar bem fisicamente e mentalmente para realizar a prova. Então não adianta nada você se matar de estudar e chegar na prova você ficar doente, você não conseguir se concentrar porque está muito cansado. Então, pensa também um pouquinho em períodos de descanso, períodos para relaxar, fazer o que gosta, porque é muito importante. Então, vamos para a quarta pergunta. O Bruno Ribeiro que escreveu: Oi, eu amo o canal de vocês e o vídeo de vocês. Vocês são calmos e bem-humorados, parabéns. Eu gostaria de saber um pouco mais sobre especializações e residência. Caso tenham escolhido ou já saibam que vão escolher uma especialidade clínica ou diagnóstica, como vocês lidam com as matérias cirúrgicas? E eu me interessei por medicina justamente por saber que existem especialidades clínicas, porém para se tornar médico é necessário passar por matérias cirúrgicas, né? Gostaria de saber um pouco sobre isso. Obrigada. Então, obrigado, Bruno, pela pergunta, por acompanhar nosso canal. Então, para explicar um pouquinho, vocês precisam saber que quando a gente sai da faculdade, depois dos 6 anos, a gente sai como médico generalista. A gente sai com uma formação generalista, a gente já pode atender, já pode dar plantão, já pode montar nosso consultório se quiser, mas a gente não tem especialidade em nada, teoricamente, né? A gente sabe um pouquinho de tudo, mas nada aprofundadamente. E para isso que a gente faz residências, porque a residência serve como uma especialização na medicina. Durante a residência que a gente depois adquire o título de especialista. E, que nem você falou, tem especialidades que são mais cirúrgicas, tem especialidades que são mais clínicas e tem especialidades que são mistas. E vai de cada um escolher o que combina com você. E são muito diferentes mesmo. Só que, o que acontece? Durante a faculdade, como a gente tem essa formação generalista, a gente precisa passar por tudo. Mesmo que a gente saiba que a gente vai fazer cirurgia, ou mesmo que a gente saiba que vai fazer clínica, a gente tem que aprender pelo menos o básico da cirurgia e o básico da clínica. Então não dá pra gente pular essas matérias. Todo mundo tem que saber um pouquinho de tudo. Tem que passar. Até porque, pensa, se você estiver num plantão e aparece alguém, não sei, baleado, você vai ter que fazer o primeiro atendimento, fazer alguma coisa, algum procedimento cirúrgico, alguma coisinha assim. E mesmo que você não faça o procedimento, é importante você saber encaminhar como um clínico. Você tem que reconhecer que tem uma necessidade, qual especialista para você poder mandar. Então, todo mundo tem que ter uma noção de tudo. É. Mesmo que você não saiba resolver o problema, você tem que saber quando que é a hora de encaminhar para alguém que saiba. Então, como eu estava dizendo, não dá para você ignorar essas matérias. Você vai ter que fazer, você vai ter que ter a noção básica de tudo. Mas o que dá para fazer? Dá para fazer que, se você já sabe que você quer a especialidade clínica ou cirúrgica, é você fazer mais optativas e ligas direcionadas, né? Você pode, então, se você quer clínica, faz bastante liga clínica, procura ter mais contato com essa área para ter mais experiência.
Se você quer cirurgia, tem muitas ligas cirúrgicas, tem várias oportunidades de você entrar em centro cirúrgico para conhecer, até para acompanhar cirurgias. Então, corre atrás disso, mas todo mundo tem que fazer tudo. Vamos ler agora a pergunta do Alan Alves. Parabéns pelo canal. Gente, como vai ser a mudança na carga horária da Pinheiros? Ouvi dizer que vão reduzir uma boa porcentagem dela. Mas isso é apenas para reduzir a quantidade de aulas, para não ficar tão cansativo, ou é para estimular os alunos a participarem dos projetos e extensões da faculdade nesses horários que ficarão livres? Então, obrigada pelo seu comentário. É um pouco dos dois, na verdade. Tanto ter mais período para os alunos estudarem, quanto para eles poderem participar mais também. E começou esse ano, 2015, né? A turma 103 começou com esse novo currículo que eles estão falando. E a partir daí, todas as novas turmas vão ser assim também. Então tem dois currículos, por enquanto, correndo paralelamente. O nosso, a gente ainda está no antigo e vai continuar o antigo até o final do nosso. Sexto ano, né? E o primeiro ano agora começou com o novo e vai ficar com o novo até o final deles. E daí eles estão reformulando tudo, assim, tanto período de aula, período de estudos, então eles têm mais janelas, que a gente diz, mais períodos livres, quanto a metodologia mesmo, o tipo de aula, abordagem com os alunos, o que colocar primeiro. Eu não sei se a gente já falou para vocês, tem os 3 ciclos da graduação tradicional, ciclo básico, ciclo clínico e o ciclo que é o internato. Então eles estão reformulando tudo isso nesse novo currículo. Como é muita coisa nova, a gente pensou em gravar um vídeo mais pra frente para explicar todos os detalhes desse novo currículo. Então vamos para a 6ª pergunta, foi do Ronaldo Júnior. Ele contou um pouco da história dele e depois ele falou: esse vai ser o primeiro ano que vou prestar vestibular, apenas para saber como é. Quais são as dicas para conciliar a graduação com matérias de vestibular? Achava que enfermagem seria mais fácil, mas não é. Gostaria de saber se tem bastante pessoas cursando medicina como segunda graduação, ou até mesmo enfermeiros que cursam medicina. Obrigada, espero por mais vídeos. Boa sorte no final do semestre. Então, obrigado, Ronaldo, pela sua pergunta. E vamos começar respondendo pela parte que você disse. Tem muitas pessoas que estão fazendo medicina como segunda graduação. E a resposta é sim. Tem gente de todas as áreas. Tem engenheiro, tem pessoas que já fizeram outros cursos da saúde, tem gente que já fez direito, que agora está fazendo medicina. Então não é infrequente, você encontra bastante e não tem problema nenhum nisso. Eles se dão super bem, eles não têm problema nem para se enturmar, nem para acompanhar a matéria. E não sei qual que é a sua preocupação específica, mas se for por causa de idade, não se preocupe com isso. Tem gente de todas as idades fazendo medicina. Tem, que nem a gente explicou em outro vídeo, tem desde pessoa que passou direto até pessoa já com 40, 50 anos. Então não se preocupa com isso e não tem problema nenhum. E você também perguntou, né, se a gente tinha alguma dica para você conciliar a sua graduação, que está fazendo enfermagem, com o estudo para o vestibular. Eu particularmente acho isso difícil, assim, você pode até conseguir fazer um pouco, mas é difícil de você se dedicar totalmente para o vestibular. Então, acho que é legal você continuar prestando para conhecer, como você falou, né? Presta os vestibulares, vê o que mais cai, já começa a pensar, vou fazer algum cursinho ou não, já vou lendo os livros, mas assim, se preparar bastante para o vestibular, eu não sei como que eu poderia te orientar, assim, né? É meio complicado porque a gente faz faculdade, a gente sabe, tem semana de prova, a gente às vezes nem consegue estudar para as coisas da faculdade, então é um pouco difícil de você estudar para 2 coisas assim tão importantes. A Bárbara Rigo escreveu pra gente: vocês são muito simpáticos e transmitem calma, adoro os vídeos. Uma pergunta: é necessário saber fluentemente inglês na faculdade de medicina? E tem possibilidade de intercâmbio durante a faculdade? Então a gente teve que mudar de lugar porque o sol estava batendo muito forte no nosso rosto. Mas obrigado, Bárbara, pelo seu comentário. E respondendo a sua pergunta, apesar de não ser obrigatório o inglês para você acompanhar as aulas, eu acho que ajuda bastante. Porque muitas vezes quando a gente vai estudar, a gente tem que ler artigo científico. E na maior parte dos casos eles são escritos em inglês. E também os livros que a gente lê, às vezes não foram traduzidos para o português, então a gente também tem que se esforçar para ler em inglês se a gente quiser ler a versão mais atual. Também, se você quiser ir para o meio acadêmico,
se estiver fazendo uma pesquisa, quiser publicar em algum periódico, uma revista científica, na maioria dos casos eles pedem para você escrever pelo menos uma parte em inglês, às vezes até o texto inteiro. Às vezes eles só querem publicar em inglês. Então ajuda bastante se você tiver um domínio da língua. E falando um pouquinho também da sua pergunta, o inglês é muito importante para se você estiver pensando em intercâmbio. Em todos os casos você vai precisar provar que você sabe uma língua, seja ou inglês ou a língua nativa do local. Se você souber inglês, já te aceitam, né? Mesmo se você não souber a língua do local. Então é um trunfo, assim, é muito importante porque já te ajuda em todas as situações. E o processo seletivo exige inglês. Às vezes você tem que escrever uma carta motivacional, às vezes você tem que passar para uma entrevista face a face, falando com alguém em inglês, assim. Então você tem que ficar preparado se você estiver pensando nisso. E você perguntou também, né, se tem oportunidade de intercâmbio durante a faculdade. A resposta é sim. Tem muitas oportunidades que são incentivadas e apoiadas pela faculdade, né, que são com instituições parceiras. Como o Fábio falou, tem essa entrevista e a clássica, né, o clássico intercâmbio aqui da Faculdade de Medicina é o com Harvard, é de 6 meses a 1 ano. E tem todo ano esse processo seletivo, geralmente quando a gente está no 3º ano da faculdade. E também tem outras que são mais práticas, tem de pesquisa e tem tipo de estágio prático que as pessoas costumam fazer quando a gente está indo para o internato, então do 4º para o 5º ano, de 1 a 2 meses. São esses que a faculdade dá apoio. Também tem outras oportunidades, tipo, durante, né, qualquer ano que você quiser fazer, que são com a IFMSA, que é uma instituição internacional, tipo um grupo de estudantes de medicina que se reuniram e fazem esse apoio. Então são várias instituições pelo mundo que você pode escolher para fazer intercâmbios, geralmente de 1 mês a 2 meses. Então é bem legal, tem muita oportunidade. Quando passar na faculdade, tenta procurar, já se informar que tipo de idioma que você vai precisar, que tipo de prova, porque tem várias provas, né, de proficiência. Aí você já vai pesquisando, que é uma coisa muito importante e agrega bastante no currículo. Então, pessoal, por esse vídeo foi isso. Espero que vocês tenham gostado das perguntas e continuem mandando aqui nos comentários novas sugestões, né? E agora, só para vocês saberem, só pra gente avisar, que a gente criou um Twitter. Então, quem quiser, siga-nos lá, é @vlogmediários, e mandem suas perguntas lá, a gente vai tentar postar bastante lá. Então, acho que é isso, e até a próxima.